Oi, 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 seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma aula aqui dessa série de aulas que eu preparei para você, diretamente aqui da Universidade, para compartilhar com você toda essa abordagem, esses conceitos, né, do universo das terapias. E na aula de hoje eu quero te chamar aqui bem pertinho de mim para eu conversar com você a respeito, né? Será que você é um terapeuta que já tem vários cursos, você já fez várias formações e ainda não conseguiu organizar, né, o como você vai oferecer os seus serviços, como você vai vender os seus serviços? Será que você é esse tipo de terapeuta? Então, ao longo desses mais de 25 anos que eu trabalho como terapeuta, em consultório, através das minhas mentorias, através, né, dos meus grupos terapêuticos aqui. Então, no final de uma formação, quando eu entrego lá a faixa preta, porque é assim que a gente, aqui na escola, a gente chama, né, os terapeutas faixa preta, terapeuta consciente, desperto, ou um terapeuta que é um agente de transformação no mundo, ele sempre me pergunta, e agora, o que eu faço? Agora, o que eu faço? Eu falo, agora você tem que sair para o mundão afora e oferecer, transbordar tudo que você já aprendeu com todas as pessoas que precisam do seu serviço. E você tem que estar como um instrumento servindo a vida. Então, é esse o trabalho que aqui na Humani nós desenvolvemos. E nessa série de aulas, né, que eu quero compartilhar com você, é uma série de aulas, né, que vem desse meu estudo, desse meu aprendizado no dia a dia, com os meus clientes, com os meus alunos, atendendo as demandas e as dificuldades, ok? Então vamos lá, vou compartilhar com você aqui um pouco do que nós vamos então aprender, estudar aqui, tá? Então, como eu já falei, então seja muito bem-vindo, seja bem-vinda. E hoje o foco aqui é falar com você que tem dificuldade de aparecer e dificuldade de vender, ok? Muito bom. E se você não me conhece, eu sou a Diana Prenzina, porque muitos de vocês aqui já me conhecem, mas tem muitos de vocês que estão vendo a primeira vez essa minha forma, né, de apresentação, porque muita gente me conhece só como uma terapeuta, uma professora de formação, só que também tem todo um lado aqui meu, que é um lado de empreendedora, é isso mesmo, porque eu já sou diretora e mentora aqui da Universidade há mais de 25 anos, é aí por isso que eu quero conduzir você nesse processo, ok? E outra coisa importante, se você não está inscrito aqui no nosso canal, né, ou se você conhece alguém que possa se interessar desses conteúdos que os nossos professores, ou desse conteúdo que eu estou aqui compartilhando com você, faz a inscrição aí, aperta o sininho e também compartilha com os seus amigos. É importante que você compartilhe para que seja mais pessoas impactadas pelo que nós aqui criamos de conteúdos, ok? E vamos lá então. Agora nós vamos falar então sobre esse terapeuta que tem medo de aparecer, medo de vender, porque o foco da nossa aula é isso, tá? É muito comum nos dias atuais, né? Porém, como é que você pode ajudar as pessoas, né? Como é que você pode chegar, né, para o outro lado? Como é que você vai impactar as pessoas se você não consegue ou ultrapassar, digamos assim, esse medo que você tem de ofertar o seu trabalho, ofertar os seus atendimentos? Então, você tem que conversar, falar para as pessoas o que você faz, tá? E como é que você vai fazer isso? Através de uma divulgação, né? E hoje em dia, a divulgação, ela é fundamental. Então, hoje nós temos aí as redes sociais, né? Nós podemos divulgar o nosso trabalho através das redes sociais. Imagina que antigamente, eu, quando comecei nos anos 90, né? Era sempre por indicação, ou às vezes a gente colocava um anúncio no jornal do bairro,
ou se eu tivesse oportunidade de fazer, né, um anúncio numa revista. Antigamente tinha aquelas revistas, né, se chamava Planeta, né, uma revista onde todos os terapeutas faziam anúncios, né. Então hoje, né, imagina, na televisão, se você ia gastar uma fortuna caso você fosse fazer uma divulgação na televisão. Até hoje isso é muito caro, né. Então hoje o que nós temos, né, os meios das redes sociais. Agora, no entanto, tem muitos profissionais aí que sentem um certo pavor, medo, e aí tem um monte de travas dentro, e ficam o quê? Ficam ali paralisados, ficam travados. Por que esse terapeuta fica com tantas dificuldades, né? Porque às vezes pode ser que ele até já tentou gravar ali algum vídeo, stories, né? E aí ele não gosta daquilo que ele viu, o resultado disso. Então, como é que ele vai atrair clientes? Fica difícil dele atrair um cliente porque ele fica aí nessas travas, tá? Então, é bem importante que você comece a trabalhar isso em você, porque às vezes você fica ali com essa autocrítica, tá? Você já se sentiu assim? Né? Porque pode ser que você tenha essa característica, você é um terapeuta, você é uma pessoa que é muito autocrítico, você fica o tempo todo ali olhando mais os seus defeitos, né, ou os defeitos que até que as pessoas apontam para você, e aí você fica lá, ai, travado, não consigo gravar um stories, não consigo gravar um vídeo, não consigo subir uma imagem, né, então você até grava às vezes e fica, ai, a minha voz tá horrível, olha a minha imagem, meu cabelo tá horrível, minha aparência. Aí grava 10.000 vezes o mesmo vídeo. Eu sei porque eu também já fiz isso no começo, lá no início quando eu comecei a fazer as gravações, lá em 2010, 2012, até das aulas aqui, que são as aulas da plataforma do aluno. Nossa, eu gravava umas 3, 4 vezes e não ficava satisfeita por nada, até o momento que eu cansei. Eu falei, vai ou racha, sabe? Vai do jeito que tá. Então, eu sempre sou mais adepta, né, do antes feito do que perfeito, tá? A primeira vez que eu ouvi essa frase, eu nem sei de quem foi que eu ouvi, eu tomei para mim isso, antes feito do que perfeito, porque senão se você fica só sempre, o tempo todo ali se criticando, você não vai chegar a lugar nenhum, tá? Muito pelo contrário, o que você vai enfrentar é uma insegurança muito grande, que é esse tipo de terapeuta que eu trabalho muito aqui na universidade, porque o terapeuta que dá o mesmo peso, né, da crítica, ele também vai dar o mesmo peso no sentido de ser elogiado. Então tem muitos terapeutas que só querem ser elogiados e muitos terapeutas também que vão ter medo ali de até perceber, né, as características positivas. Então, quando é elogiado por alguém, tem a tendência, às vezes, até ficar desconfiada. Ai, será que a pessoa está me elogiando só para me agradar? Então, às vezes, a pessoa fica ali com um senso de significado, de importância, de menos-valia. Então, tem que dar uma olhada nisso, tá? Tem que olhar exatamente o que está acontecendo com você, né? Porque, às vezes, esse terapeuta que eu estou citando aqui é um tipo de terapeuta que busca a perfeição, mas não é possível alcançar essa perfeição, né? Porque se você ficar o tempo inteiro ali travado, você não vai ter o que nós chamamos a experiência prática, tá? E isso vai afetar o seu resultado profundamente, tá? Então, o que vai acontecer é que você não vai ter experiência, você não vai conseguir. E tá bom, e daí que você for criticado? E daí que as pessoas não gostarem daquilo que você está apresentando na sua rede social, seja no seu TikTok, seja no seu Instagram, ou seja nos grupos que você tem, que você compartilha as sabedorias e conhecimentos que você tem, né? Então, se você levar isso tudo para dentro de você, introjetar isso dentro de você, você vai ficar ali paralisada, você não vai conseguir. Então, se as pessoas te criticarem, talvez não seja esse o seu público que você vai ofertar o seu trabalho. E a maioria das vezes a gente fala assim, que ou as pessoas nas mídias sociais, elas te seguem ou elas te perseguem.
Então, tem aquelas que te seguem, mas também não faz comentário nenhum, né? Então, existem 3 tipos de pessoa. A pessoa que segue e gosta do que você faz, as pessoas que te perseguem, que só te criticam. Então, esse tipo de pessoa nem é o teu público. Então, nem sei o que elas estão fazendo lá. Então, é melhor que elas deixem de seguir você. E tem aquelas que gostam do que você faz e até vão comprar de você, tá? Então, é por isso que você tem que correr o risco, tá? Você não vai conseguir agradar todo mundo, tá? Então, lembra, né, de você parar de reprimir os seus pensamentos e ações. Então, no início, o terapeuta, ele se depara, né, com os defeitos. Digamos, gravei um vídeo, não gosto, a minha voz, o meu cabelo, a minha imagem, não falei besteira. Às vezes até fez um roteiro, seguiu o roteiro, mas não gostou disso. Então, vai ficar o quê? Travado ali nessa dificuldade, nessa insegurança. Então, insegurança de quê? De expressar a mensagem. Então, essa autocrítica constante, ela pode o quê? Ela pode vir a gerar em você uma paralisação. Você, na hora de falar, você trava, você gaga, vai gaguejar, né? Fica confuso, fica muito nervoso. Por que eu tô falando isso? Porque no início, se eu pegasse o microfone na mão, se abrisse uma câmera, eu já dei aula para mais de 400 pessoas, em congresso, em palestra, mas na hora de gravar, nossa, eu ficava completamente travada. Então eu entendo perfeitamente o que você até consegue falar ao vivo e a cores para uma classe de alunos, mas na hora de falar no vídeo, ficar travado. Por quê? Porque fica ali o tempo inteiro com essa tela mental que reprime as suas ações por causa do quê? Esse excesso de autocrítica. Por isso que é muito importante trabalhar essas dificuldades, trabalhar a autoaceitação, a confiança, investir em desenvolver habilidades de comunicação, tá? Porque o terapeuta, ele precisa aprender o quê? Se expressar, porque senão, se ele não conseguir se expressar, se ele não conseguir trazer aqui, né, a sua mensagem, oferecer o seu serviço, mesmo que ele não queira aparecer na câmera, por exemplo, mas habilidades de fazer, por exemplo, parceria com outras pessoas que possam fazer os seus posts, orientar como que você vai se apresentar, como você vai se posicionar nas mídias sociais, vai ser difícil você realmente vender, tá bom? Então, essa autocensura, né, esse é o ponto principal, você parar de se autocensurar. Porque se você ficar o tempo inteiro ali, você não vai conseguir gravar, sequer aparecer, porque você vai se reprimir, tá? Então você, antes mesmo de pensar em, vou lá gravar um vídeo para colocar lá falando para o grupo X que eu tô agora atendendo como terapeuta. Aí o que vai acontecer? Você vai travar, vai ficar com medo, vai ficar indeciso, você vai ficar com medo do quê? De ser rejeitado, de ser julgado pelas outras pessoas, entendeu? Então, se você ficar o tempo inteiro ali se autocensurando, você não vai chegar a lugar nenhum, tá? Então, você vai ficar o tempo inteiro lá, e se alguém tirar sarro de mim? Você vai aumentar, digamos assim, esse conflito interno. E se as pessoas me julgarem, acharem que o que eu falei tá errado, tá incorreto, e me criticarem, ficarem lá colocando comentários maldosos, é um risco, tá? É um risco que você corre. Se você não correr esse risco, então a gente fala assim, se você não correr esse risco, quem corre o risco normalmente é quem? O seu adulto, porque o seu adulto entra em movimento. Então você tem que trabalhar seu adultecer, porque quem vai fazer dinheiro, quem vai trabalhar, quem vai ser um profissional competente é o seu adulto. Se você ficar atrás desse medo, alimentando esse medo na sua criança, né, a sua criança que tem medo de tudo isso, de ser criticada, de ser julgada, você não vai chegar a lugar nenhum, tá? Então, nós temos que trabalhar o quê? A dimensão emocional. Tá? Se você está travado, você tem que trabalhar o acolhimento dessa criança, dimensão emocional. Então, isso
tem que sair dessa tortura, né, que você tá, porque é uma tortura, né, e acaba que você fica ali paralisado no seu agir, e você não consegue expressar o que está dentro de você, ou transbordar o conhecimento que você tem dentro de você. Por isso que existe esse problema na dimensão emocional, e você precisa sair disso, tá? Você precisa dar um jeito de dar passos a passos para você sair disso. Por isso que é necessário fazer ajustes nessa questão da dimensão emocional, né? Trabalhar a sua criança, trabalhar os seus traumas do passado. Tudo isso precisa vir por quê? Para o campo da consciência. Tipo, o que é que tá me travando, né? Então você precisa se trabalhar em você mesmo, em você mesma, essas inseguranças que trava você ir e ofertar, vender o seu trabalho, tá? Se você não fizer isso, você vai travar, né? E lembrando sempre que eu falo, né, que dentro de uma jornada do terapeuta, existem 3 dimensões importantes que são pilares fundamentais, tá? Que o primeiro é a dimensão emocional, para você realmente trabalhar isso. Você fala, qual é o pilar mais importante? Não tem o mais importante, é uma jornada. Então, por exemplo, a maioria das vezes a gente começa pela jornada técnica. Eu procuro fazer um curso para me profissionalizar. Só que eu estou no meio da jornada técnica, e aí o que eu vou fazer? Eu vou ter que trabalhar em mim aquilo que eu estou aprendendo para eu poder ter um alicerce firme no meu emocional, trabalhar conteúdos emocionais em mim, tá? E aí, depois disso, eu vou para o pilar do negócio. Por isso que é necessário o terapeuta tome consciência dessas 3 dimensões para alcançar o sucesso, a prosperidade nos seus atendimentos, e fundamental trabalhar a dimensão emocional, tá? A dimensão emocional, que surgiu a insegurança, né? Eu detectei que eu tenho medo, que eu tenho vergonha, que eu fico muito indecisa, eu fico o tempo inteiro ali me auto-julgando, fico no auto-julgamento. Então você está vibrando ali uma frequência, né? Que é essa frequência, eu busco uma aprovação, uma validação no mundo externo. Aí tudo que você vai fazer em busca da validação. Eu nem sei mesmo se você, quando você está nesse ponto, você realmente está interessada em fazer algo a serviço da vida, porque se você ficar travado, essa é uma barreira que você tem que romper, tá? Porque se você está o tempo inteiro fazendo as coisas, buscando elogio, buscando ser importante, ou você está o tempo inteiro fazendo e você sente esse senso de inadequação, né? Então você precisa olhar realmente para dentro de você o que precisa ser acertado, porque se você fica, qualquer coisa que as pessoas questionam, você diz assim, será que eu tô certa? Será que o que eu tô falando faz sentido? Porque se você fica nesse medo, por exemplo, né, que o que você tá falando não tá correto e que as pessoas vão te criticar, é óbvio que você vai ficar alimentando o que nós chamamos o ciclo do medo, o ciclo da insegurança. E como é que você vai desenvolver a autoconfiança necessária para você, então, atender alguém, ofertar alguém? Porque são várias etapas antes do cliente chegar no seu consultório. São várias etapas, por isso que eu sempre falo que precisa do passo a passo, tá? E um dos passos importantes é a sua formação técnica. A sua formação técnica. O que quer dizer a formação técnica? A dimensão técnica o terapeuta tem que se munir de conhecimentos, especializações, das práticas terapêuticas. É fundamental que o terapeuta sempre tenha um embasamento, né? Teórico, prático, tem que dominar essas teorias, essa filosofia, os conceitos, a abordagem propriamente dita, tá?
E além disso, é essencial que se mantenha atualizado e desenvolva suas habilidades com o estudo e a prática tem que ser contínuo. Então, essa dimensão técnica, ela é fundamental, porque se você não tem embasamento, quando o cliente chega no seu consultório e aí ele faz algum tipo de pergunta específica e você não dominou aquilo, você vai ficar se sentindo inseguro. E aí, vamos imaginar que você tem um cliente que vai perguntar algo específico. Mas por que eu estou sentindo isso? Qual que é a sua visão? E você não tem isso claro dentro de você, você vai gaguejar, você não vai saber responder, você não vai conseguir, às vezes, ajudar o cliente, porque às vezes você fica o tempo inteiro só usando protocolos específicos, então você não tem uma visão geral, tá? Uma visão mais sistêmica, holística das coisas, tá? Então é importante você sempre continuar o processo das suas formações. E na dimensão profissional e do seu negócio? Então essa, por exemplo, é uma das etapas importantes e muitos terapeutas, eles negligenciam isso. Então como que você vai fazer para você dar um up, né? Para você se profissionalizar, para você ter um negócio rentável, né? Você precisa compreender como funciona o mundo dos negócios, como que funciona a dimensão profissional. Uma vez que você já trabalhou em você, fez uma formação, né? Você já tem um pouco de segurança para colocar em prática aquilo que você já aprendeu. Então, você vai começar, então, se munir de conhecimentos, aí você vai estudar como é que eu vou organizar as minhas divulgações, como que eu vou entender as mídias sociais, como que eu vou gravar um vídeo, como que eu vou oferecer o meu produto lá, como que eu vou organizar a minha empresa, porque você tem que ter a sua empresa, o seu CNPJ, não é isso? Então você não é mais um CPF, você é um CNPJ agora, né? Além de trabalhar essas questões emocionais, é preciso também praticar, treinar, receber orientações, fazer talvez uma mentoria ou passar por supervisões, ultrapassar essas barreiras, bloqueios e entrar na prática. Você precisa, de fato, entrar em ação. Para quê? Para organizar o seu serviço, organizar os seus atendimentos, organizar o antes, o durante e depois da jornada do cliente, como o cliente vai chegar. Tá? Então, é isso que são os passos que você tem que fazer. E qual é a solução para tudo isso, né? Às vezes as pessoas falam, mas Diana, você está falando isso, parece fácil. É fácil para quem já passou pela jornada, por isso que eu estou aqui para ajudar você primeiramente entender o que precisa ser feito e depois como isso tem que ser feito para que você tenha isso organizado e aí sim você comece a prosperar, a fazer dinheiro, ajudar as pessoas, impactar o mundo, né? Que é o sonho e a utopia de todo terapeuta, né? Fazer a diferença no mundo. Então, o que você precisa fazer? Qual é a solução? Então, não tem como fugir, não há como fugir do quê? De um treinamento, enfrentamento do medo de aparecer, o medo de oferecer o seu serviço. Então, existe, lógico, uma forma, né? Existe um passo a passo para fazer isso, é importante que você saiba disso, mas é necessário que você entenda como funciona esse processo. É fundamental enfrentar aí cada uma das etapas, cada um dos desafios e se preparar para esses atendimentos, tá? É muito importante isso. E entender, né, que nesse passo a passo, da insegurança à autoconfiança, também existe um passo a passo. Você tem que entender como que esse medo, qual é o gatilho que dispara esse medo? Aonde que começou esse gatilho, né? Para que você possa ativar dentro de você o que nós chamamos a autoconfiança de seguir em frente e agir, tá? E aí eu trouxe aqui para você um pouco desse entendimento do ciclo repetitivo do medo, tá? Para você entender um pouquinho, que eu vou estar aprofundando isso
principalmente nas aulas da mentoria, na aula secreta, para você entender o que é isso, tá? Então, é importante que você agora tenha um parâmetro disso, tá? Medo. Então, quais são os medos? Então, você vai ter que fazer ali um levantamento de quais são os medos que tanto te afligem, tá? Aí, para você enfrentar esse medo, você tem que ver primeiro essa falta de ação, essa trava, ela tá aonde? Tá? É o medo de atender? Você acha que você não tem conhecimento? Você acha que você travou por quê, né? Será que é o medo ilusório? Será que é o medo apenas psicológico? Qual é a origem desse medo, né? Medo que te critique, medo que vão te julgar. Então, precisa fazer o quê? Um enfrentamento disso, tá? Para isso, precisa de coragem, enfrentamento, determinação. Aí sim, você vai angariar experiência. Então, digamos, eu tenho medo de atender o meu primeiro cliente. Então, começa a atender as pessoas próximas, né, com desafios menores. E aí, se você não conseguir fazer isso, não conseguir entrar em ação, você vai ficar paralisado ali. Aí você não vai ter experiência, você não vai ter resultados nem positivos nem negativos, então porque você está parado. E aí o que vai acontecer é que a sua mente vai estar cheia de conflitos. E esse se, será, né, que, sabe, ou medos, vai só alimentar mais o medo. Você percebe que é um ciclo, né? É um ciclo que começa assim, eu tenho medos, aí eu fico travada, aí eu não tenho experiência, aí a minha mente me detona, aí eu fico no mundo da mente, fico lá com pensamentos de ansiedade, preocupação, aí fico repetindo dentro de mim, vão me julgar, vão me criticar, vão isso, vão aquilo, e aí não vai dar certo. Aí você vai o quê? Só alimentando mais o medo, e aí vai ficar muito maior esse problema do que realmente é, tá? Então é importante que você entenda que existe um ciclo repetitivo aí, que possivelmente você está repetindo, e é natural que a gente tenha medo no começo, medo do desconhecido, mas às vezes se você fica só nesse ciclo, não quebra esse ciclo, não tem como você superar esse medo, você vai ficar só ali repetindo esse ciclo e não vai dar certo, tá bom? Então é importante que você entenda isso primeiro, traga para o campo da consciência, por isso que a gente fala aqui que é o terapeuta consciente, tá? E na jornada profissional é importante você saber que quem precisa trilhar essa jornada é o seu adulto potente, tá? Você tem que ativar o seu adulto potente. O terapeuta, o profissional, o que faz dinheiro, o que organiza as coisas, o que oferece para o mundo, né, o que transborda para o mundo, o que desenvolveu de habilidades é o seu adulto potente, tá? Então precisa coragem, precisa enfrentamento, precisa determinação e precisa ter clareza, ter um mínimo de planejamento para seguir o que nós chamamos o passo a passo, porque se você não seguir esse passo a passo, realmente você vai ficar muito confuso, muito confusa e vai paralisar, tá? Então é importante. E é importante saber também que essa série de aulas que eu estou gravando aqui, disponibilizando para você, faz parte, né, de uma jornada de conhecimentos para que você possa se tornar um terapeuta de verdade. Então eu faço esse convite para você, entra aqui no nosso grupo Viver de Terapias, e fique por dentro de tudo que faz parte desse compartilhamento de conhecimentos. E se você quer saber mais como funciona tudo isso, esse passo a passo, se inscreva e participe no grupo do WhatsApp. E lá a gente vai marcar a aula secreta, que é uma aula de aprofundamento. É isso mesmo, uma aula de aprofundamento, onde eu vou compartilhar com você como é que você pode sair desse ciclo, entender como funciona essas dimensões, como que você pode trabalhar a dimensão emocional, a dimensão, principalmente a dimensão técnica e a dimensão do seu negócio. Porque uma vez que você se formou, já fez vários cursos, né? Ou pelo menos você já dominou algumas técnicas de cursos, de formações que você já participou,
Ou se você está numa jornada de formação e você já quer se preparar, eu vou realmente trabalhar como terapeuta. Então, você tem que trabalhar lembrando desses 3 pilares sempre, ok? O pilar da formação técnica, o pilar emocional do autoconhecimento e principalmente o pilar profissional. Como eu vou estruturar o meu negócio para oferecer o meu serviço para todas as pessoas, para que eu possa ajudar e impactar ainda mais pessoas, ok? Muito bem, então estou chegando aqui no final do nosso encontro de hoje, dessa aula. Lembra de fazer as suas perguntas, lembra de compartilhar com seus amigos, fazer os comentários, dar um like lá aqui no nosso canal do YouTube, para que mais e mais pessoas possam se beneficiar desses conhecimentos, dessas sabedorias. Harion, Harion, a gente se vê na próxima aula.